Oi! Tô gravando outro vídeo depois de 3 semanas sem gravar e faz um mês que eu tô aqui. Hoje é dia 1º de março. Tá chovendo agora. Que milagre, né? Vim compartilhar um pouco mais da minha rotina. Vai ser um pouco resumido porque faz 3 semanas que eu não gravo vídeo, né? Então teoricamente tem muita coisa pra falar, mas tem muita coisa que não é interessante, então eu vou pegar só os pontos principais e falar. Eu visitei Bruxelas com um casal de amigos da França, da família. Foi final de semana retrasado. Eu conheci Mannequin-Pins, conheci Grand Place, não sei falar ainda isso. Há um museu de belas artes por fora, muito bonito. Vi também um museu da... Mas assim, eu não entrei pra conhecer, mas eu vi um museu de instrumentos, música, alguma coisa assim, com arquitetura muito linda, achei muito interessante. E eu visitei o museu do René Magritte. René Magritte, não sei se é assim que fala. Esse R pra mim é muito difícil. Então, foi carnaval. E carnaval, a primeira coisa que pensa é o que... Eu não sei o que você pensa em carnaval, mas eu penso nas coisas típicas do Brasil, né? O calor. Mas tem carnaval aqui e tem um desfile que é muito conhecido aqui na Bélgica, que é o carnaval de Banche. Eu não sei como é que fala. E eu fui nesse carnaval ver como é que funciona com a moça do meu Rotary e com a canadense. E foi na terça-feira. E nós fomos às 5 da manhã pra lá. Então, como é que funciona? Eu vou contar como eu entendi. Cada homem se veste, é uma fantasia padrão. E cada casa, por exemplo, tem uns 3 homens vestidos assim, mais ou menos. Então é tipo como se fosse uma peregrinação. Eles vão saindo de casa em casa e recolhendo todo mundo. É como se fosse bloco, mas é todo mundo do mesmo jeito. Mas, por exemplo, é um grupo de pessoas que vai andando pela cidade, fantasiado, e atrás vem a comunidade em volta marchando e tal. Então eles vão de casa em casa buscando cada vez mais esses homens fantasiados. E tem uma recepção com champanhe e tal. Então, quer dizer, é 5 horas da manhã, tu nem tomou teu café da manhã e tu tá bebendo champanhe. É parecido com o Brasil, porque tu tá bebendo desde cedo. A gente foi andando, então, de casa em casa pra pegar cada vez mais esses giros, que é como eles chamam, eu não sei falar, que é como eles chamam esses caras fantasiados, e vai marchando por toda a cidade. Tu vai fazendo parada, pedindo bebida, basicamente é isso. Tem um lugar em que todos esses grupos se encontram, que é na estação de trem, e depois todos esses grupos vão pra praça, e na parte da tarde eles colocam um chapéu cheio de plumas e eles arremessam laranja pro público. Eu não sei o porquê de tudo isso, sei que é uma questão cultural, mas eu não entendi o porquê disso. Mas nós ficamos só na parte da manhã, porque à tarde tem muita gente e a moça do Rotary não queria ficar, porque era muita gente e ainda bem que nós não ficamos, porque no dia anterior eu fui pra Bruxelas com um rapaz brasileiro que também tá aqui na Bélgica e nós andamos bastante e eu fiquei com muita dor nas pernas e até eu fiz machucado, então se alguém pisasse em mim, acho que aquele dia eu virava um soco, porque eu tava doendo muito, sério. Tava doendo muito. Então, eu fui pra Bruxelas pela segunda vez, eu fui sozinha, peguei trem e fui. Sou meio mangolona, então isso é bom pra me ligar. Aqui, por exemplo, o trem tá marcado pra 10h30.
Tu não vai entrar no trem às 10h30, às 10h30 tu já tem que estar dentro do trem, porque o trem vai partir às 10h30. E isso eu não me liguei ainda, não entendo isso como ainda funciona, como que é tudo pontual. Então eu tenho que me ligar muito nisso, porque senão eu vou perder certamente as coisas aqui. E a gente foi, eu mostrei, tinha ido pra Bruxelas uma vez só, eu já fui guia turística, eu mostrei um pouco do que eu sabia, por onde eu sabia andar, por lá, por Bruxelas. E depois de tarde nós voltamos. E aí a minha host mom já me pegou na estação e nós já fomos direto pra casa da moça do Rotary. E aí eu dormi lá, junto com a canadense, e no outro dia nós fomos pra Bench, às 5 horas da manhã. Se eu gostei do carnaval, assim, é diferente do carnaval do Brasil, né? Porque no Brasil tem diferentes tipos do carnaval, né? Assim, pontos semelhantes. Pessoas fantasiadas, tem bebida, eles estão bebendo desde manhã, tem gente fumando em volta, tem um monte de gente empolheirada. A única coisa que não tem é o calor mesmo, porque o resto, olha, é igual. Mas, tipo, tem uma diferença cultural, é óbvio. Foi uma experiência diferente, né? Que eu não ia viver isso nunca no Brasil. E, então valeu, assim, como experiência. Eu achei bem interessante, né, na verdade. Durante essas 3 semanas, num final de semana, entre essas 3 semanas, eu fui pra França, pra uma cidade chamada Lille, que eu não sei falar o nome direito dessas coisas, não adianta, não sei falar. Que é uma cidade do norte da França, em que a minha host sister, ela estuda lá, na verdade ela mora lá, e joga basquete. Então, praticamente todo final de semana a gente vai lá ver jogo dela. A cidade é super legal, só que quando eu fui tava chovendo, então eu não pude conhecer muito da cidade, mas certamente eu vou voltar lá, porque ela mora lá, a gente vai quase todo final de semana ver ela lá. Uma coisa que na escola é que é uma coisa que eu achei super bizarra, que, por exemplo, aí tem a educação física, em vez de ser dos últimos períodos, né, porque geralmente a educação física vai ficar suada e tal, então, certo, né, eu acho que seria a gente fazer educação física no final da aula, mas não, a gente, o quê? Segunda-feira tem educação física, tem 2 períodos de educação física, então, eu termino o almoço e já vou pra educação física. É uma coisa assim que não fecha muito, porque tu recém acabou de comer e já vai balançar o estômago, não, assim, não combina muito. Quarta-feira eu tenho educação física depois do intervalo de manhã. Então, quer dizer, também acabei de comer, não vai dar coisa boa. Mas fazer o que, né? É o jeito que eles fazem educação física aqui. Na minha escola eu não tenho uniforme, uma coisa que eu sinto falta, porque eu preferia que tivesse uniforme. Eu acho que seria melhor. Mas tem o uniforme da educação física. Eu tive que comprar uma blusa do colégio e a leg aí eu escolho o que eu uso. E, por exemplo, se tu não tem leg ou se tu não tem tênis, eles te emprestam. Eu esqueci o meu tênis. O único tênis que eu ia trazer eu esqueci na minha cidade, então eu vim pra cá sem tênis. E eles têm um armário de tênis pra te emprestar, então eu tô usando o deles por enquanto. E uma coisa também que eu nunca tinha feito era jogado hóquei, aquele negócio com o bastão que a gente vai. Então, aqui a gente joga na educação física e eu achei super legal, sério, achei muito divertido. Adoro quando é quarta-feira que a gente joga isso. Teve um dia que, por exemplo, aqui eu troco de sala e não os professores. Eu acho isso muito confuso. Até eu perceber que, por exemplo, se a minha sala de francês é a B203, por exemplo, é porque B é em tal ala do colégio e o número da frente, que é o 2, é no segundo piso. Só que eu não tinha me dado por conta disso. Então eu andei por todo o colégio antes de achar a minha sala. E foi tipo, eu perdi muito tempo. E sim, eu entrei na sala errada. Eu fiquei todo o período na sala errada. E eu fiz isso de tonta, né? Eu não tinha percebido isso. Eu fui perceber depois que a minha próxima aula seria espanhol. Não, a minha próxima aula seria matemática, mas como eu fui na sala errada, eu olhei no período de baixo. Então minha próxima aula seria espanhol. E eu fui na aula de espanhol, na sala de espanhol, e não tá o professor. Aí eu fui me dar por conta que eu inverti todos os dias. Olha, foi uma confusão, mas depois eu dava risada de mim. Tá louco. Sábado passado eu fui num grupo
É tipo escoteiro, só que não faz coisa de escoteiro. É só um grupo de jovens que faz atividades. Por exemplo, a gente se reúne, cria danças, essas coisas assim. Eu achei isso super divertido, porque é uma coisa que eu faço fora da escola e que eu convivo com pessoas diferentes da escola. E é um ambiente a mais em que eu posso aprender o francês e conviver com pessoas diferentes. Então, o nome do grupo é Pato. E pelo que eu entendi, tipo, tem esse grupo em toda a Bélgica. Não é só na minha cidade. É que na real não é na minha cidade, é na cidade vizinha, mas tudo perto, né? E eu achei isso super interessante pra eu fazer como intercambista, pra eu poder me relacionar com outras pessoas, né? Então, e é uma coisa assim que eu tenho de diferente pra fazer, porque senão eu vou ficar só em casa, essas coisas assim, porque os belgas, eles não fazem muita coisa. Então, a não ser que eu convide pra fazer coisa, eu vou ficar. Meus, tipo, amigos da escola vão ficar só em casa todo final de semana. Por exemplo, agora é feriado. Eles não fazem nada no feriado. Eu fui pra Bruxelas, eu fui pra Bench. Eu tenho que buscar coisas pra fazer. Senão eu vou ficar praticamente só em casa. Mas é legal isso porque tu tem uma liberdade pra sair, porque aqui os trens funcionam super bem, o ônibus também funciona super bem, então tu pode sair sozinha, tu não depende tanto dos pais pra eles te levarem. Isso é uma coisa bem joia que te dá a liberdade como intercambista, porque tu, tu não tem aquela responsabilidade, por exemplo, da escola. Por exemplo, eu não preciso ir bem na escola, porque eu vou chegar no Brasil, voltar para o Brasil e vou ter que repetir o ano. Então, eu sou estudante e turista ao mesmo tempo. Então, é sobre, por exemplo, agora, nesse feriado, tem gente que foi para Luxemburgo, tem gente que foi para Paris, tem gente que foi para Amsterdã, tem gente que tá em Londres. Em relação ao meu francês, como eu fiquei tô uma semana em casa, eu parei assim um pouco de aprender, que eu sinto mesmo que eu evoluí. Eu aprendo bastante coisa com a canadense, ela me ajuda bastante, inclusive ela me deu uns jogos em francês pra eu aprender, tipo jogos de criança, pra eu aprender. E eu adoro ir nas reuniões da Rotary porque é um lugar em que eu converso bastante com o pessoal e é um lugar a mais pra eu frequentar também. Acho super, super, super legal daí. Faz um mês que eu tô aqui. Eu sinceramente me sinto muito, muito em casa. Aqui é a minha casa. Quando eu falo em casa, eu não penso mais em casa em São Borja, eu penso aqui. E isso é muito bom porque tu sente que tu tá se encaixando no mesmo lugar. E isso, quando tu é intercambista, isso faz toda a diferença. É isso. Tchau.